Olá pessoal, bom dia. Desculpem essa cara de sono, é que eu acordei há pouco tempo. Não que ainda seja cedo. Na verdade já está um tanto quanto tarde, mas é que eu acordei, eu levantei tarde mesmo, entendeu? Eu fui dormir tarde e perdi a hora e acabei levantando mais tarde do que eu deveria ter levantado, que eu planejava, né? Seguinte, no último programinha eu falei para vocês sobre a minha coleção e que eu tenho ali pelo menos 20 HQs que eu gosto de vez em quando fazer uma releitura delas, né? Pelo menos uma vez no ano eu leio aquelas revistas ali. E falei sobre a Piada Mortal, né? Fiz uma releitura da Piada Mortal e hoje eu queria então conversar com vocês sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Do Frank Miller. Ok? Pois é, gente, a propósito, eu me chamo George e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo, tá? Vamos direto ao ponto. O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, ele foi lançado em 1986, exatamente na mesma época em que foi lançado essa obra aqui, tá? O Watchmen, do Alan Moore. E eu considero o Cavaleiro das Trevas o grande responsável por eu ter voltado a ler quadrinhos. Eu tinha parado de ler quadrinhos na adolescência, né? Como a maioria das pessoas fazem, ou faziam, né? Hoje a gente sabe que tem muitos cinquentão aí, igual a mim, que curte histórias em quadrinhos, que nunca parou de ler quadrinhos. Mas eu voltei a ler quadrinhos exatamente por causa disso, né? Em 1986 ela foi lançada em forma de minissérie em 4 partes, e depois ela veio numa edição mais bem acabada, bem trabalhada, num formato assim encadernado, não é? Com lombada quadrada, formato americano. Esse aqui é um formato maior, tá, gente? Do que o americano. E ainda não era capa dura, né? A gente não vivia essa fase. Capa dura era uma coisa muito cara, muito além, desculpem, dos nossos padrões. Mas aí eu vi a edição encadernada, eu já tinha lido sobre o sucesso que a série tinha feito, na revolução que ela estava trazendo aí para o mercado dos quadrinhos. E eu resolvi, vou comprar e vou dar uma olhada. Eu já conheci o Frank Miller do tempo do Demolidor, e ele me chamou muita atenção nessa ocasião, até por conta da diagramação do cara. Ele faz uma diagramação, sabe, uma mudança de quadro a quadro, que você vê o personagem quase com movimento, né? Quase que ele se movimenta diante aí dos seus olhos ao virar das páginas, entendeu? E aí eu compro o Cavaleiro das Trevas. Ela é a arte finalizada pelo Klaus Jenson, que aliás fez um trabalho muito legal aqui, porque ele respeitou absolutamente o traço do Frank Miller. Sim, porque o arte finalista, ele é o seguinte, ele se apodera da arte do desenhista, né? E no final, ali no produto final, o que a gente vê mais é o traço do arte finalista, né? Quer dizer, ele simplesmente rouba ali, o desenhista tem aquele trabalho todo de desenhar e ele chega e rouba ali o traço do cara. Mas a gente tem a impressão de que quem desenhou e arte finalizou foi o Miller mesmo, tá vendo? É o traço do Frank Miller. Ele respeitou isso, deixou absolutamente igual. E ela é colorizada pela Lynn Varley, né? Que é uma pintura assim fantástica, entendeu? Ela dá umas pinceladas de aquarela aqui que eu acho belíssimas, entendeu? Tá? Esse fundo aqui, tá? Ele é em aquarela, tá vendo? E na ocasião ela era a esposa deles, agora não estão mais juntos, mas ela era a esposa dele. E ela faz realmente um trabalho fantástico. E do que se trata realmente essa obra, gente? Essa obra aqui é o seguinte: o Batman, ele desaparece, tá? Por 10 anos. Então, por 10 anos, ninguém nunca mais ouviu falar sobre o Cavaleiro das Trevas. E a coisa ficou tão distante, sabe, que muita gente acredita que ele nunca nem existiu. Que, na verdade, ele se trata de uma espécie de lenda urbana, e que nunca ele existiu. Então, a gente vê o Bruce Wayne, ele volta a Gotham City, depois de muitos anos ausente de Gotham City. Ele agora é um senhor de 55 anos, tá vendo?
ostentando um bigode, né? E um corpo que, embora assim, tem uma estatura bem elevada, já está mais gordo, né? Já não tem mais aquela musculatura toda, aquele perfil, né, fisiculturista. E ele encontra a sociedade tomada pela violência, sabe? A violência, ela alcança índices assim insuportáveis. E um calor muito intenso, os termômetros estão marcando mais de 40 graus, então, quer dizer, isso contribui muito, entendeu? E existe uma gangue local que se intitula Gangue Mutante, que é ultra violenta, que está matando as pessoas no meio da rua, sabe, fazendo as piores barbaridades, que é liderada por um brutamonte anabolizado de dentes afiados que se intitula o Líder Mutante, cara. O cara é tão ridículo que ele inclusive manda mensagens para a polícia, desafiando a polícia, né? Zombando da justiça. E aí, numa certa noite, né, que cai uma chuva torrencial, uma tempestade toma a cidade, ele simplesmente resolve botar a roupa de Batman de novo, a indumentária, e sai às ruas caçando criminosos. E, gente, como o cara se sente bem, sabe? Ele fica assim, caramba, eu voltei a ter 40 anos, vou ter 30 anos. E a gente percebe que não é só a questão da violência que motiva ele, né, nessa volta, nessa retomada da capa, né, do Batman. Mas é que ele curte muito seu Batman, sabe? Ele não consegue desapegar disso aí. Isso se dá diante dos nossos olhos de uma forma tão apaixonante, sabe? Sinceramente, nenhuma história do mundo escrita pelo Batman, para o Batman, né? Nenhum autor conseguiu fazer um Batman assim tão apaixonante, sabe? Tão vibrante. Olha, gente, é uma obra em quadrinhos, mas assim, é literatura pura, é cinema puro, entendeu? E a Lin Valley, olha só, a revista começa ela usa tons bem claros, tá? Mas à medida que a trama vai avançando, as cores vão ficando mais escuras, sabe? Elas são uns tons mais cinzentos, entendeu? Né? Mais sombrio, né? Porque a história vai ficando cada vez mais sombria, cada vez mais a gente tem ali a psique do Batman, né? A psicologia dele explorada, né? As motivações dele, que ele próprio tem dúvida, né? Sobre a sanidade dele, né? Do quanto essa cruzada que ele empreende é uma coisa certa, é a maneira certa. E realmente assim, é muito bonito isso aqui, tá? De fio a pavio, de cabo a rabo, entendeu? De popa a proa, é uma obra indispensável. Eu digo assim que os literatas, as pessoas que curtem literatura, elas não podem viver sem ler, por exemplo, Moby Dick, né? Que eu considero uma obra das mais fundamentais do mundo. E quem gosta de quadrinhos, gente, realmente não pode deixar de ler o Cavaleiro das Trevas. Ele é leitura obrigatória. Aqui a gente tem uma aula de quadrinhos. A gente vê que quadrinho é muito mais, sabe, do que um entretenimento. Porque isso aqui, embora seja um grande entretenimento, não é exatamente só isso, tá, gente? Aqui tem muita coisa, ela é atual até hoje, sabe? Existem críticas sociais aqui, existem objetos de estudo que são, inclusive, motivos aí de defesa de tese, né? De alguns estudiosos, entendeu? Então eu recomendo, tá? Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, realmente uma obra-prima da arte sequencial. Bom, galera, se esse vídeo serviu para alguma coisa, se vocês curtiram, se inscrevam no canal aqui do Além do Crepúsculo, me acompanhem aqui no Além do Crepúsculo. Deixa aquele like para mim, que esse like dá muita força, ele ajuda muito a manter o canal. E aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam, tá? E como eu sempre digo,
a gente volta a se ver. Aquele abraço.